durante esta reunião aqui, falando da palavra de Deus como fonte de mudança para a vida do ser humano, como fonte de transformação, não apenas fonte de reforma, mas uma fonte de transformação. Ou seja, te virar totalmente aos avessos daquilo que você tinha como entendimento, como o que você tinha como conhecimento, coisas que você achava do mundo, coisas que você pensava. A palavra de Deus, ela vem e ela esclarece verdadeiramente aquilo que nós precisamos aprender para podermos estar com Cristo no paraíso, podermos estar com Deus nas nossas, eu já tomei posse, né? Nossas mansões e mansões celestes, né? Então nós temos que realmente buscar e acreditar que nós estamos no caminho certo. E assim nós acreditamos que nós verdadeiramente iremos estar lá com Deus, com o nosso Pai eterno. Mas nós precisamos, iniciando essa reunião aqui, fazer como nós fizemos no início da reunião passada. Trazer para dentro de nós um esclarecimento. Será que nós mudamos? Como eu aqui na nossa reunião estou falando com cristãos, eu queria saber, assim, se realmente nós tivemos uma transformação, se realmente conhecer a palavra, nos envolvermos com a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus, se isso trouxe verdadeiramente mudanças para nós. E eu queria que você julgasse você mesmo, que você internamente depois fizesse uma análise no seu coração durante essa semana, o que mudou, se mudou realmente, se você fazia alguma coisa antes que você deixou de fazer hoje, se isso verdadeiramente transformou a sua vida, mudou a sua vida de alguma forma. Se houve mudança de pensamento, se houve mudança de comportamento, no lidar com as pessoas, nas suas palavras, no seu caminhar. Se não houve, ou se pouca coisa houve de mudança, é porque a nossa busca ainda não está de uma maneira tal como deveria ser. Ou seja, nós não tivemos ainda um verdadeiro interesse pela palavra de Deus, nós não debruçamos verdadeiramente sobre a palavra de Deus e aprendemos dela, tentamos buscar dela e colocar ela dentro do nosso coração, porque por menor que tenha sido essa busca, por menor que tenha sido esse nosso empenho, com certeza, ela fala ao coração do homem, ela transforma o nosso ser, ela muda a nossa vida, ela cuida de nós. Pai do Senhor, Solange, já iniciamos, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Então, meus amados, nós precisamos pensar nisso, pensar sobre isso. Que mudanças a palavra de Deus está trazendo para nós? O que está acontecendo conosco? Nós precisamos aprender, como diz lá Jeremias em 29:3, ela diz que nós temos que buscar de todo o nosso coração. Mateus também fala isso, que nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa vontade, e que nós não devemos nos moldar aos costumes deste século. Traz isso para nós o texto de Romanos 12. Nós não podemos nos moldar com os costumes, os vícios deste século, isso tudo que está sendo apresentado a nós aí, sem querer acrescentar nada, mas a guerra está aí, nós estamos vivendo coisas que o homem está causando. É o homem lutando contra o homem se posicionando contra a palavra de Deus em todos os momentos. Não vou me prolongar porque eu não quero fugir da leitura. Mas nós precisamos, amados, buscar sim Deus de todo o coração. E nós não devemos nos permitir sermos moldados por todos esses costumes, por todas essas coisas que nós vemos aí. Nós devemos sim ser transformados e ter a nossa mente totalmente renovada, porque se for para nós estarmos buscando a Deus e nos mantermos da maneira como nós estávamos antes de conhecer a Deus, nós não estamos fazendo nada. A palavra de Deus diz que nós devemos ir, nos achegarmos, estarmos ali da maneira que nós somos, que o Espírito Santo vai nos transformar, desde que nós estejamos ali de todo o coração, verdadeiramente buscando. Só assim, meus amados, nós vamos experimentar essa boa e agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Não nos moldando pelas coisas do mundo e nos moldando sim pela palavra de Deus. Então ela transforma
verdadeiramente a nossa vida. Vocês vejam bem que para nós mudarmos, nós precisamos nos amar. Nos amar. Entendam o que eu estou falando. Para que nós possamos mudar, nós precisamos nos amar. Somente nos amando e sabendo as coisas que Deus nos permite é que nós iremos buscar verdadeiramente uma relação de amor com Deus. Nós devemos, meus amados, buscar de maneira tal que isto nos leve àquele sacrifício da cruz que todos nós conhecemos e que isso nos faça perceber que ali, pelo sacrifício de Cristo, nós morremos para o pecado e nós ressuscitamos nova criatura. Ressuscitamos nova criatura, eu repito, para que vocês entendam. Então, quando eu disse para os irmãos que nós precisamos nos amar, é que se nós não nos amarmos, nós não teremos a mínima condição de amar o nosso semelhante. É isso que eu quero que vocês entendam. Você tem que se amar, você tem que se cuidar, você tem que se preparar intelectualmente, você tem que se preparar fisicamente, você tem que se preparar fisicamente, repito, você tem que trabalhar o seu organismo, você tem que preparar o templo do Espírito Santo. Então você tem que ter amor por você. Só quando você tiver o verdadeiro amor por você, você vai conseguir amar as outras pessoas e amar a Deus também. Porque se você não se ama, não tem como você amar a Deus. Você vai se destruir, você vai acabar com você não vai respeitar os seus pensamentos, você não vai respeitar as suas atitudes, você vai estar com tudo isso que você está fazendo desrespeitando a Deus. Isso não seria, em hipótese alguma, uma demonstração de amor para com Deus e nem uma demonstração de amor para com o semelhante. Nós precisamos aprender de uma maneira bem firme, bem forte, colocar dentro do nosso coração. Nós precisamos aprender, nós precisamos abrir verdadeiramente os nossos olhos. Paz do Senhor, Evandro, Deus abençoe, viu? Nós já iniciamos. Então, nós precisamos, meus amados, abrir bem os nossos olhos e ver todo o amor que foi dedicado por Deus a nós ali na cruz, no tempo que Ele esteve conosco aqui na terra, que nós pudemos ver, e hoje Ele dedica mais ainda, mas naquela época nós tivemos a prova viva, nós vimos Ele ali, e tudo aquilo que Ele deixou e aquilo que Ele nos ensinou. Nós precisamos aprender. Levítico 19:18 fala para nós que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando eu falo que nós devemos amar a nós mesmos, eu estou dentro da palavra de Deus. Levítico diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não só Levítico, como eu tinha dito anteriormente, Mateus 22:39 também diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E assim, meus amados, nós não vivemos mais nós mesmos para nós, mas o Cristo a quem nós adoramos, ao Cristo a quem nós aprendemos, nós vivemos, nós fazemos as leituras e nos dedicamos, Ele vive em nós. Então nós temos que estar preparados, nós precisamos nos amar para poder abrir este caminho para que nós possamos amar as outras pessoas. Você se amando, você começa a entender aquilo que você não gostaria para você, você não quer que aconteça com você. E você descobrindo essas coisas, você não sendo rebelde, você sendo uma pessoa que se trata, você vai aprender o que você não quer que aconteça com as outras pessoas, porque é aquilo exatamente que você não quer que as outras pessoas façam com você. É exatamente isto. Você se amando, você aprende a amar a Deus, aprende a amar o próximo. Portanto, meus amados, nós precisamos nos amar para poder buscar. Nós precisamos entrar diante da palavra de Deus, diante de todos os ensinamentos, nos amando. Nós temos que aprender a nos vestir de uma maneira simples, humilde. Podemos ser pobres, a calça pode estar rasgada. Não esses rasgos que nós vemos hoje aí, mas a calça pode estar literalmente rasgada por um problema ou outro, meu amado. Mas ela tem que estar limpa, você tem que estar com ela limpa, você tem que estar de uma maneira tal, arrumado no seu máximo possível.
não sei qual é o seu máximo possível, mas arrumado no seu máximo possível para te agradar. Você se agradando, você vai estar agradando o Espírito Santo, no sentido de estar se preparando para Ele, para se dedicar à palavra de Deus. Porque nós vivemos num mundo visível e temporal. Nós hoje estamos aqui num mundo que nós olhamos e vemos, e existe um tempo para todas as coisas. Só que nós aspiramos, meus amados, sermos revestidos no nosso corpo, revestidos na nossa alma, revestidos no nosso espírito, para que nós possamos participar da habitação celestial, em amor com Cristo Jesus. Em amor com Cristo Jesus. Portanto, não há a menor possibilidade de que você, não gostando de você, você consiga gostar de alguém. Não há possibilidade de que isso aconteça. Portanto, meus queridos, a palavra de Deus, ela transforma sim o ser humano. Essa é que é a nossa missão hoje, mostrar para os irmãos que a palavra de Deus, ela transforma sim o ser humano, ela muda completamente o ser humano, mas aquele que estiver disposto a ouvi-la, aquele que estiver disposto a lê-la, buscando entendimento sobre ela, buscando aprender sobre ela, e este entendimento, com certeza, vai trazer transformações e cura para a nossa alma. Sem dúvida nenhuma vai trazer transformações e cura para a nossa alma, porque já desde o início, nós percebemos o amor. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós já percebemos o amor, a comunhão. A simples leitura da palavra de Deus, no seu contexto, ela já nos apresenta isso. Muitas pessoas querem ler uma frase e ficar naquela frase. Não, nós precisamos aprender a contextualizar o que a palavra de Deus nos traz. E ela nos apresenta isso. Ela nos traz esse amor, nos apresenta a comunhão, o respeito para conosco mesmo e para com as pessoas. E ela te traz isso porque é isso que Deus deseja para você. Ele não vai te obrigar nunca a estas coisas, mas é o que Ele deseja para você. Que você possa amar o seu próximo, que você possa amar a si mesmo. E Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos lembrar disso de uma maneira tal, isso não pode passar por nós sem que nós abracemos essa palavra e fiquemos com ela no nosso coração verdadeiramente. É Deus o nosso próximo e a nós mesmos. Ocorre, amados, que o contraposto disso nós vemos na relação do mundo com o homem. Quando nós estamos aí expostos ao mundo, a esta relação com o homem, nós vemos aí uma negatividade, quando não é uma negatividade visível, é uma neutralidade. Tipo, ninguém se importa com ninguém, ninguém se importa com nada. É o desamor, é o egoísmo, é o egocentrismo. Tudo isso vem disfarçado de qualquer coisa. Prestem atenção nesse detalhe. Tudo isso que o mundo te oferece vem disfarçado de qualquer coisa, menos de amor verdadeiro. Menos de amor verdadeiro. A pessoa pode até dissimular um amor, mas um amor verdadeiro ela não consegue dissimular. Ela corre no primeiro momento que ela tem que demonstrar isso para você. Então, no amor ela não vem, mas ela vem pela dissimulação. Nós muitas vezes estamos desapercebidos disso. Não nos apercebemos, vem de uma maneira tão superficial, de uma maneira tão leve que nós não nos apercebemos. Ou seja, vem de uma maneira até neutra. Mas está ali esse desamor, esse egoísmo, esse egocentrismo. Isso tudo está intrínseco naquilo que o mundo te oferece. Nós vemos claramente que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Isso nós vemos claramente. E que por si só ela anula qualquer conselho dos ímpios, como nós vimos na aula passada, no Salmos 1, o conselho dos ímpios, o conselho das trevas, o conselho do mal, nós vimos isso na aula passada, no Salmos 1. E é isso, nós vemos claramente, através da palavra de Deus, essa declaração. Nós vemos que ela jamais se torna obsoleta, pois ela permanece para sempre. E é isso que nós temos que ver na palavra de Deus. Ela não é obsoleta,
ela não fica para trás, ela permanece para todo sempre. Ela deixa claro que nós jamais estaremos sozinhos, meus amados. Jamais estaremos sozinhos. A palavra de Deus em Mateus 28, ela nos diz que Deus estará conosco até o final dos tempos. Até o final dos tempos. Nós não podemos nos fazer de rogado, nos fazer de desentendidos com relação a isso. E nós devemos lembrar também aos irmãos que Deus ele é onisciente, não é verdade? Ele sabe de todas as coisas, ele é absoluto, ele é pleno, e ele tem conhecimento infinito sobre tudo. Infinito sobre tudo. Não há como disfarçar, não há como brincar com Deus, não temos como brincar com Deus. Vamos fazer a leitura de Hebreus 4, de 11 a 13, que está aqui na revista. Os irmãos não precisam fazer a leitura, mas eu faço aqui, os irmãos podem ouvir. Hebreus 4, 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Vejam, irmãos, é repousar em Deus, repousar em Cristo. Nós temos que buscar entrar neste repouso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz, vejam bem, e ela é mais penetrante do que espada, qualquer espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisa da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, meus amados. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, meus amados, vejamos que não há como mascarar uma relação com Deus. Ou você tem essa relação, ou você não tem. E quando você tem essa relação, é quando a pessoa se envolve mesmo, é quando a pessoa se entrega de todo o coração nesta relação com Deus. Do contrário, nós estamos a passeio no mundo, olhando para cima e esperando o nosso tempo acabar. Só que isso já nos leva a um destino, e esse destino não é, muitas vezes, aquele que nós queremos, não é verdade? 2 Coríntios 10 nos traz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então nós não lutamos com as forças que nós temos no nosso corpo. Muitas vezes as pessoas falam assim: poxa, eu estou velho. Amados, nós não lutamos com as forças carnais do nosso corpo, mas sim com as poderosas forças em Deus. Deus é que nos dá essa força para poder destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu vou falar para os irmãos, eu acredito, daqui a pouco eu falo, senão no final eu acrescento, o que seria essa altivez que se levanta sobre todo o conhecimento de Deus, ou seja, a soberba, o egoísmo, aquela superioridade humana. Mas depois a gente vai tentar acrescentar alguma coisa. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então nós temos que ser verdadeiramente obedientes, nós temos que estar verdadeiramente e buscar estar com Cristo. Nós vemos, meus amados, que nenhuma resistência, nenhuma dissimulação humana, ela vai interferir no conhecimento de Deus, porque Ele te conhece em tudo que você faz, na sua maneira de agir, nos seus pensamentos. Não há como mascarar esta relação com Deus em hipótese alguma. Muitos ainda acreditam que se possa fazer isso. Não pode, meus amados, não há a mínima possibilidade. Se você tem relação com Deus, você tem. Se você não tem, busque-a de verdade. Não adianta você ficar dissimulando ou faz de conta que vai. No exército tem essa brincadeira, né? Faz que vai, mas não vai.
Amados, nós estamos lidando com a nossa vida, nós estamos lidando com o Deus eterno. Nós precisamos buscar verdadeiramente, nós não podemos nos permitir, seres pensantes que nós somos, sermos levados para todos os lados e sermos abandonados à nossa própria sorte, pelo mundanismo que nos é apresentado. O mundo é destruidor, nós já aprendemos isso. Eu acredito que 90% da população do mundo já percebeu que o mundo ele destrói, ele vem, te consome, ele vai te destruindo em todos os aspectos. Então nós devemos buscar verdadeiramente uma relação sincera de entrega, em amor e pelo amor, e só assim nós seremos verdadeiramente transformados. Lembro novamente aos irmãos que não há como nós disfarçarmos o sentimento, a intenção ao buscar, ao falar, ou mesmo ao se entregar a Deus. Não temos como fazer isso. Acabamos de fazer a leitura que diz que a palavra de Deus ela vai no nosso profundo, ela vai buscar lá dentro aquilo que nós sentimos. E nós não podemos esquecer também da prática, de todo o conteúdo da palavra de Deus. Nós precisamos praticar, nós não podemos ser apenas ouvintes, nós falamos isso na aula passada, mas nós não podemos, eu tenho que repetir para os irmãos para que fique gravado, não adianta, nós não podemos ser apenas ouvintes, leitores ou estudiosos da palavra, nós temos que ser praticantes. O texto era Tiago 1:22 que eu havia passado para os irmãos, se eu não estou enganado. Disto, meus amados, dependerá o seu futuro, disso dependerá o seu destino, disso dependerá o que acontecerá com você, do seu empenho em propagar esta palavra, vai depender o que acontecerá com as pessoas que te circulam também. Nós sabemos que muito sequer acreditam ou têm fé em Deus. E a estes eu peço que busquem conhecimento, que façam leituras sérias a respeito e inclua a Bíblia em suas leituras. Nós precisamos aprender a começar pelo Evangelho e pelo Novo Testamento para que nós tenhamos um pouco mais de entendimento, uma coisa que já é tratada um pouco mais atual na parte histórica do cânon sagrado. Nós poderemos confundir algumas coisas, já iniciando pelos Evangelhos e pelo Novo Testamento, nós traremos à luz alguns conhecimentos e aí nós vamos elucidando o Antigo Testamento. Nós vamos ali tratando. Então eu aconselho aos irmãos a começarem pelos Evangelhos e pelo Novo Testamento. Ache um tempo. Não se permita ficar acomodado, pois o tempo passa. Não se acomode, não se acostume com o que lhe é imposto pelo mundo. O mundo, ele apresenta para você filme, televisão, internet, telefone, WhatsApp, as meninas ali no WhatsApp, bate-papo com os amigos. Existe sim bate-papo com os amigos, nós temos que ter uma relação de contato, nós temos que conversar, nós temos que nos conhecer, nós temos que nos conectar uns com os outros, mas nós não podemos desperdiçar o nosso tempo com banalidades, com besteiras, com bobagens. Isso toma o nosso tempo e acaba destruindo a nossa relação com Deus, porque se nós estamos perdendo tempo com algumas coisas, nós estamos nos afastando de estarmos buscando uma leitura bíblica, um conhecimento a mais. Em Cristo Jesus, você vai encontrar a liberdade que você tanto busca. Nós muitas vezes nos prendemos a tantas coisas e só Cristo nos liberta de muitas dessas coisas que o mundo nos apresenta, porque a palavra ela lança para nós, a Bíblia ela lança para nós palavras diretamente ao nosso coração. Ela não joga essas palavras ao vento. Se pararmos para prestar atenção, se nós pararmos para prestar um pouco mais de atenção, quantos assuntos banais, assuntos bestas, quantas relações infrutíferas nós temos, quantas coisas que nós fazemos que não servem para nada, não estão nos levando a lugar nenhum. A única coisa que isso faz é nos tomar e destruir
o tempo que nós temos e o tempo que nós poderíamos ter com uma verdadeira relação com Deus, aprendendo a nos tornarmos verdadeiramente homens de Deus, pessoas amorosas, pessoas que reconhecem na outra pessoa a si próprio, que recebem a empatia, que tratam a empatia, que começam a lidar com as pessoas com amor, com respeito, que aprende a lidar com a pessoa, a lida com a pessoa. O ser humano, ele é muito egocêntrico, ele busca muito desculpe, pensar em si mesmo e acaba esquecendo dos próximos. Não. O amor que Deus nos pede é a nossa preocupação para com o próximo, é podermos lidar com ele verdadeiramente. São ensinos que ele nos traz que são permanentes. Esses ensinos, eles penetram na nossa alma, ou seja, na alma de quem está lendo a Bíblia, na alma de quem está ouvindo uma palavra, de quem está ouvindo um ensinamento, e leva a pessoa a uma transformação pela ação do Espírito Santo. E quando nós falamos de que penetra, ela não penetra em você para te ferir, mas sim para corrigir você, mas sim para transformar a sua vida. E ela tem sim um efeito avassalador quando ela é bem recepcionada. Quando a palavra é bem recepcionada, o efeito dela é verdadeiramente avassalador, destrói a carne, destrói o ser humano impuro, pecador que você tinha dentro de você e te enche do Espírito Santo, e o seu poder toma conta de todo o seu ser, trazendo maravilhosas verdades para dentro do seu coração, trazendo para você um melhor relacionamento com você mesmo, trazendo para você um melhor relacionamento com Deus e com as outras pessoas. Nós não podemos esquecer nunca das outras pessoas. Amados, isso não quer dizer que você tem que ser bobo de ninguém. Isso quer dizer que você, como cristão, como pessoa que ama a Deus, tem que ser bom. Você tem que ser bom. Você não vai permitir que a pessoa faça com você o que ela queira. Só que você tem que ser bom, você tem que entender isso. Você tem que se constranger, saber como evitar, saber como responder, saber como dirigir a sua vida de uma maneira que aquela pessoa não se magoe, mas que você se preserve, que você persevere nessa relação com Deus, que você esteja com Deus. Aprenda a amar você, aprenda a cuidar de você. Os frutos do Espírito Santo te traz lições maravilhosas, maravilhosas. Gálatas 5:22, nós precisamos ler aquilo e tentar entrar um pouco mais a fundo no entendimento dessas palavras. Nós vamos aprender a evitar sem machucar. Nós vamos aprender a falar sem ofender. Nós vamos aprender a tratar a pessoa verdadeiramente como manda Deus. Nós somos constantemente, meus amados, confrontados pela palavra de Deus. Constantemente nós somos confrontados pela palavra de Deus. Porque nós somos, como seres humanos que somos, nós somos expostos aos mais profundos e espúrios pensamentos que temos. Passa cada coisa pela cabeça do ser humano, que todos nós somos seres humanos, então todos nós sabemos a luxúria, o lixo que nós pensamos, não o todo que é o que eu estou falando, mas eu estou falando que passa pela nossa cabeça muitas coisas. Nós às vezes ficamos sentados, vou usar uma coisa que todo mundo brinca muito na internet, mas ficamos sentados com aquela caixinha do nada na nossa cabeça, e essa caixinha do nada, ela vai se enchendo de pensamentos espúrios, de bobagens, ela vai colocando na nossa mochila, aqui nas nossas costas, um peso absurdamente grande, porque aquilo vai se confrontando com a palavra de Deus que nós estamos tentando colocar no nosso coração. Então nós precisamos repudiar esses pensamentos, repudiar tudo isso que acontece na nossa cabeça quando nós estamos nessa caixinha do nada, né? Nós precisamos lutar contra tudo isso. Enquanto
nós não conhecemos a palavra, nós somos levados ao erro em meio meio que impulsivamente, meio que instintivamente, como se fôssemos, como vou dizer para os irmãos, sem que ninguém se ofenda com isso, mas nós seríamos levados assim como animais irracionais, aqueles animais que não usam a racionalidade, eles simplesmente agem por impulso. Nós não podemos, nós temos a mente preparada. Deus nos deu o poder de pensarmos, nós podemos escolher, nós podemos pensar. Se nós pegarmos aí um leão e mandar ele fazer uma cadeira, ele não faz. Qualquer um de nós que aqui estamos ouvindo esta palavra hoje, conseguimos não montar com perfeição, mas nós sabemos o que é uma cadeira e conseguimos montar. Nós tendo equipamento, tendo material, nós montamos. Um leão, por mais que ele tenha equipamento, por mais que ele tenha o material, ele não consegue fazer. Então, nós não somos animais irracionais, nós somos racionais, nós precisamos controlar a nossa mente, controlar aquilo que nós permitimos entrar dentro da nossa mente, entrar dentro do nosso coração. O Espírito Santo, ele te apresenta os fatos e ele te mostra que há um erro aqui e acolá, e este mover de te alertar, está acontecendo um erro aqui, ele te mostra também como você deve agir corretamente diante daquele erro. Esse é o poder que nós temos da racionalidade. Então quando você vai fazer uma coisa errada, eu duvido que algum dos irmãos consiga fazer alguma coisa errada sem saber que está fazendo alguma coisa errada. Quando nós falamos mal de alguém, nós sabemos que estamos falando mal de alguém. Quando nós mentimos a respeito de alguém, nós sabemos que estamos mentindo a respeito de alguém. Quando nós fazemos alguma coisa de mal para alguém, nós sabemos que estamos fazendo aquela coisa. Então, o Espírito de Deus, ele está na nossa mente, no nosso coração e nos alerta. Porque ele nos dá o conhecimento de que nós estamos errando, nós estamos fazendo coisas erradas. Só que o ser humano, quando não é preparado, quando não é instruído, quando não se dedica e não se empenha nessa correção através do Espírito Santo que ele recebe, tendo o conhecimento da palavra, ele se perde na sua própria consciência. Ele não está aí nesse momento, se amando, porque quem se ama quer o melhor para si. E uma pessoa que age dessa maneira, e ela está agindo intencionalmente, meus amados. Às vezes ela faz por impulso, mas aquilo foi intencional, porque ela é alertada. Você errou, mas ela não vai atrás para corrigir o erro. Ela fica na omissão. Então, nós estamos conscientes de que nós estamos errados. E é essa escolha, meus amados, que nos leva ao nosso destino final. Nós precisamos aprender a escolher. Gostaria que qualquer um de vocês, é um desafio, mostrasse para mim, na palavra de Deus, onde está escrito que nós temos que fazer alguma coisa errada. Ou dar um exemplo de coisa errada que não seja para correção. Ele lá tem muito exemplo de coisa errada, mas para nos corrigir e não para que nós façamos essa coisa errada. Então é essa escolha que nos condena. E nós temos consciência para discernir sobre isso. Nós precisamos, portanto, meus amados, nos entregar de uma forma magnânima, de uma forma inteira, a Deus. E nós precisamos orar muito, não se esqueçam a oração, nós precisamos orar muito, porque as nossas maiores lutas são espirituais, como eu já falei para os irmãos, não é o nosso corpo, não é a nossa força física, a nossa única arma é Deus e a transformação que nos vem através da sua palavra. É essa transformação que nos muda. Nós devemos formar em nós, como ensina a palavra de Deus em Efésios, a armadura de Deus. A armadura de Deus tem que se formar no nosso corpo, ou seja, as verdades da sua palavra que nos reveste de poder e transforma o nosso ser. Nós precisamos, na leitura da palavra, nos revestirmos com o capacete da salvação, conforme ensina o texto de Efésios. Esse capacete da salvação, ele nos protege, ele protege a nossa mente e mantém a nossa mente firmada em Deus, na certeza de que nós somos verdadeiramente filhos do Senhor. Nós temos que estar sempre armados com a espada do Espírito, ou seja, a nossa única arma de ataque
É a arma de ataque que nós temos. Nós não temos que dar soco, dar tapa. A nossa arma de defesa não é uma luta física, é a palavra de Deus, ou seja, a espada do Espírito, que é o suficiente. Porque eu vou exemplificar para os irmãos aqui. Foi através da palavra de Deus que Jesus derrotou o Satanás no deserto. Não podemos esquecer isso. Nosso maior inimigo foi vencido por Deus através da palavra. Nós, tendo o conhecimento da palavra, nós também estamos verdadeiramente blindados a respeito disso. Está em Mateus 4, esse texto. Nós precisamos nos revestir também com a couraça da justiça, porque nós somos justificados e somos justos, meus amados. Desde que nós estejamos vivendo a palavra de Deus verdadeiramente, se todos os seus atos estiverem corroborando com aquilo que você tem aprendido, aprende e sabe da palavra de Deus, você está revestido com essa couraça, porque você se torna justificado por Deus e justo também, porque você nunca vai agir fora daquilo que a palavra de Deus te ensina, então você nunca vai condenar o seu irmão, você vai agir de uma maneira bastante equilibrada, racional, coesa. Nós precisamos também, e não devemos esquecer do principal, que é o nosso escudo da fé, essa fé maravilhosa que nós temos que carregar dentro do nosso coração. Sabendo que a fé, meus amados, ela não procede da razão. A fé, ela não procede da razão. Que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. E para ele, muitas vezes, parece até loucura, não é verdade? Eu sei disso, e sei disso muito bem. Quando eu estava na vida e estava no mundo, na minha época de não cristão, o cristão vinha falar comigo. Eu tinha um amigo, tenho ainda, pastor, hoje ele é pastor, ele ficava dentro ali no terminal Bresser do metrô, ele ficava lendo a Bíblia e ele vibrava, ele fazia assim, quando ele lia isso, Senhor, ele fazia assim, eu passava ali, eu nem entrava, para ele não começasse a falar comigo a respeito daquilo. Vocês veem, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Onde é que eu estou aqui hoje? Né? Onde eu estou? Onde nós estamos, falando para todos os irmãos. Eu nem entrava para não ouvir. É difícil eu me contentar com o que eu era e como eu recepcionava a palavra de Deus antigamente. Parece loucura. Só que nós cristãos, meus amados, nós recebemos e aceitamos essas doutrinas de Deus pela fé e não pela razão. Então nós acreditamos em coisas que a própria ciência muitas vezes não tem explicação. Eu fiz uma postagem no Facebook sobre isso. Nós temos razões, nós cristãos, temos razões que a própria razão desconhece. Eu fiz essa colocação no Facebook. Acho que foi ontem. E assim nós precisamos entender que a armadura ela se forma em nós. E aí nós temos o cinto. Cinto, que é aquilo que ele cinge os nossos lombos, eles são cingidos. O cinto é o que prende toda essa armadura no nosso corpo, ele fixa essa armadura em todo o nosso ser e ele deixa claro que todas as coisas são verdades. Então ele deixa claro que aquilo está em nós, são verdades incontestáveis e que nós devemos nos abastecer de tudo isso e nos mantermos firmes e resistir até o fim nas verdades divinas, naquilo que nos é apresentado. Isso, estando firme em nós, a armadura, ela se fixa no nosso ser. Eu estou falando de uma coisa espiritual, estou falando aqui para pessoas que entendem espiritualmente o que eu estou falando. E essa armadura fixada em nosso ser, ela não vai deixar brecha para setas inimigas entrarem. Por isso que nós temos que estar com ela verdadeiramente bem colocada no nosso corpo, bem colocada na nossa alma, bem colocada no nosso ser. Nós precisamos estar verdadeiramente vivendo esta palavra. Isto estando firme em nós, meus amados, não vai deixar espaço para que você tenha dúvida. Nós devemos nos calçar também do Evangelho da Paz. Nós precisamos nos firmar na rocha, que é Jesus Cristo, e buscar em oração a todo tempo.
buscar em oração a todo tempo. E falando em oração, amados, eu preciso trazer para vocês uma questãozinha em oração muito rápida, muito rápida aqui para os irmãos. As pessoas, às vezes, nós estamos na igreja louvando e adorando a Deus com louvores, e muitas pessoas não sabem que aquele louvor, aquela adoração é uma oração a Deus, é uma declaração. Diferente da pessoa estar no caminho de uma farra, de uma festa, cantando um louvor lá simplesmente ao acaso. Nós, na casa de Deus, na nossa casa, quando nós estamos adorando e nós estamos cantando ou entoando louvores a Deus, isso é uma oração e poderosíssima. Eu falei até para a pastora Débora, ontem eu falei para ela, eu falei, pastora, o culto passado, no momento que acabou os louvores, eu já estava totalmente preenchido. O Espírito Santo já tinha falado comigo de todas as maneiras. Então, é uma oração, aquilo te leva verdadeiramente a Deus. E muitas vezes a pessoa só entende por oração um culto de ação de graça, um culto de agradecimento, um culto por intercessão, eu intercedendo por um irmão ou por outro irmão, ou uma petição, quando eu estou pedindo por mim mesmo. Mas não, adoração e louvores é oração a Deus, é uma maneira de você declamar para ela, tanto que nós temos os salmos, é uma maneira de você declamar para ele todo o seu amor, todo o seu respeito, todo o seu cuidado para com ele. Nós precisamos, no entanto, entender, meus amados, sempre que deve prevalecer na nossa vida a vontade de Deus. Muitas vezes nós oramos, não recebemos, porque a vontade de Deus, ela tem que prevalecer. Existe um tratar de Deus conosco, com as pessoas. Nós não podemos, como algumas pessoas fazem, não são todas, é claro, mas agir com revolta, agir com rebeldia, quando se cumpre a vontade de Deus e não a nossa. Nós devemos vigiar e orar sempre. Temos que estar alerta, porque quando Deus não nos recepciona com o cumprimento de uma vontade nossa, não é porque Ele não te ama, não é porque Ele não me ama, não é porque Ele não quer nos agradar. Alguma coisa está intrínseca nesta relação. Amém? Que nós possamos entender que a vontade de Deus, ela deve prevalecer sempre. Só assim, meus amados, nós venceremos essa batalha, que muitas vezes ela é travada contra nós mesmos. Eu falo bastante sobre isso. Nós precisamos muitas vezes lutar contra nós mesmos. O pastor Gilson deu uma bela aula também essa semana passada sobre isso, né? Porque o espírito do mal, ele vem contra o reino de Deus. Ele vem contra o reino de Deus, ao qual nós pertencemos e nós defendemos como corpo de Cristo, que nos tornamos. Nós precisamos lutar contra esse mal. Precisamos verdadeiramente resistir. E a única maneira de resistirmos e vencermos é estarmos ligados às verdades divinas. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque somente a verdade aniquila a altivez. Somente a verdade aniquila a altivez. Eu falei no começo que eu ia falar sobre a altivez um pouco. Então, a altivez, meus amados, ela se refere ao quê? Se refere a um comportamento ganancioso, a um comportamento arrogante, a um comportamento de soberba, de prepotência, de presunção, de imponência. Obrigado. A uma rebeldia, a orgulho. E todas as demais vaidades humanas. Então, isso quer dizer altivez. Porém, tudo isso, meus amados, é subjugado pela relação que nós temos com Deus, pelos ensinos que nós recebemos através de Cristo. Esta relação com a palavra de Deus, elas nos torna humildes. Nós perdemos essa altivez, perdemos todo esse egoísmo, esse egocentrismo, e ela nos torna humilde, ela nos faz enxergar como criaturas que nós somos, criados por Deus verdadeiramente. Ela nos ensina a ter apenas a dependência nele e dele, como apresentado no Egito, no Êxodo,
na conquista de Canaã, assim como em todo o contexto bíblico, Deus ele nos ensina a ser totalmente dependente dele. Quando nós estamos na dependência de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Depender de Deus exclusivamente nos liberta de todas as outras dependências. Todas as outras dependências que nós poderíamos ter como homens, como pessoas que estão neste mundo, vivendo esse mundo. Porque somente assim nós faremos jus à graça de Deus. Somente assim, estando totalmente entregues e dependentes de Deus, nós faremos jus à graça dele. E a graça dele, vocês sabem que ela nos é concedida de uma maneira espontânea, gratuita. Nós não precisamos fazer nada para recebermos essa graça de Deus. Nós só precisamos estar em Cristo Jesus. Amados, nós precisamos reconhecer que o maior exemplo de humildade veio de Cristo e que em momento algum ele tomou por usurpação ser igual a Deus. Esse texto está em Filipenses 2, 6 e 7. Ele submeteu-se à servidão, inclusive para com o homem, e foi humilde até a morte, e foi morte de cruz, meus amados. Eu acredito que nenhum de nós não consiga nem mensurar o que é isso. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Nós precisamos seguir, avisou aqui que nós temos alguns minutos apenas, nós precisamos seguir, amados, o exemplo de Cristo, que como homem ele lutou e resistiu ao pecado, seu amor venceu. Nós precisamos imitar a sua conduta, nós precisamos ter sinceridade e amor ao próximo. Humildade, meus amados irmãos, significa comportar-se com modéstia e reconhecer as suas próprias fraquezas. Isto é a humildade que nós devemos buscar e aquilo que nós devemos ser. Deus, ele é luz e nós não podemos ficar apenas olhando, nós não podemos ficar apenas ali elogiando, querendo esta relação com Deus, mas escondidos ali atrás de uma penumbra ou de uma sombra, para que nós fiquemos parecidos com as pessoas. O pastor falou sobre isso ontem. Nós precisamos ser simples, humildes, mas não podemos estar escondidos, omissos. Nós precisamos tomar uma atitude e buscá-lo com todas as nossas forças, nos livrando do que insiste em escurecer aquele nosso estado. Nós precisamos sair desta escuridão e receber a luz do Senhor, estando totalmente entregues a Deus. Lembre-se sempre que a única maneira de resistirmos ao mal é estando entregues a Deus. Portanto, a Bíblia, ela transforma sim o ser humano. A pessoa que se coloca em posição de busca, que realmente se entrega e reconhece a Bíblia como Deus falando, a reconhece como a verdade completa, infalível, inerrante e imutável, e crê na ação do Espírito Santo. Que Deus possa ser o seu maior sonho e a sua maior conquista, que você possa fazer parte do corpo de Cristo, não por mérito, mas pela dependência. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a cada um de vocês, e eu gostaria